Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Conselhos do Papai. E hoje a gente vai falar sobre como lidar com crises emocionais infantis. Bom, as crises emocionais da infância são uma parte natural do desenvolvimento deles, mas para muitos pais e cuidadores, lidar com elas pode ser um grande desafio. Gritos, choros intensos, birras e comportamentos explosivos costumam gerar sentimentos de impotência, frustração e até culpa. No entanto, é importante entender que essas crises não são apenas manhas ou falta de educação, mas sinais claros de que a criança está aprendendo a lidar com as suas emoções. Bom, as crises emocionais infantis, também chamadas de birras ou explosões emocionais, são momentos em que a criança perde o controle diante de uma frustração ou emoção intensa. Isso acontece porque o cérebro infantil ainda está em desenvolvimento, especialmente em áreas responsáveis pela regulação emocional, como o córtex pré-frontal. Ou seja, quando uma criança entra em crise, ela não está escolhendo se comportar mal, ela está lutando para lidar com sentimentos que ainda não consegue nomear ou controlar. Aí você se pergunta, por que estas crises são importantes? Embora sejam desconfortáveis para todos os envolvidos, as crianças têm um papel importante. Elas fazem parte de um processo de aprendizado emocional. A cada situação, a criança tem a oportunidade de pouco a pouco entender os seus sentimentos, desenvolver autocontrole e aprender estratégias saudáveis para lidar com o estresse. Cabe aos adultos guiar este processo com paciência, empatia e consistência. Então, como a gente vai lidar de uma forma eficaz com estas crises emocionais? Primeiramente, mantenha calma. O primeiro passo é controlar as suas emoções. Crianças sentem e absorvem a energia dos adultos ao seu redor. E se você reage com gritos ou agressividade, a crise tende a piorar. Então respire fundo, abaixe o tom de voz e procure manter uma postura tranquila e segura. Isto ajuda a criança a se sentir mais contida e protegida. Outro ponto, ofereça segurança e acolhimento. Durante uma crise, a criança está literalmente tomada pela emoção, e essa não é o momento de lidar e ensinar lições ou fazer perguntas. O mais importante é mostrar que ela está segura. Frases como "eu estou aqui com você", "respire junto", "vai passar", ajudam a acalmar. Um braço firme pode ter um efeito regulador. Então evite também punições durante a crise, pois tentar punir ou envergonhar a criança enquanto ela está em crise não funciona e pode até agravar o problema. Neste caso, ela não consegue processar argumentos ou ameaças. Primeiro, ajude a acalmar. Depois, quando ela estiver tranquila, converse sobre o que aconteceu e oriente sobre comportamentos mais adequados. É sempre bom nomear algumas emoções, pois após esta crise, ajude a criança a entender o que ela sentiu. Diga como, eu vi que você ficou bravo, porque não pode brincar mais, parece que você ficou triste quando ouviu. E então isso ensina a criança a reconhecer as suas emoções e com o tempo expressá-las de forma mais controlada. Então utilize estratégias de regulação. À medida que a criança cresce, é possível ensiná-la técnicas simples para lidar com a raiva, a tristeza ou a frustração. Então respire fundo, conte até 10, aperte uma bolinha de borracha ou retire para um cantinho de calma. São exemplos de recursos que podem ser introduzidos. Aí, outro processo é como prevenir estas crises emocionais. Embora seja impossível evitá-las completamente, algumas atitudes podem ajudar a reduzir a frequência e a intensidade das crises. Uma delas é manter uma rotina previsível. Crianças que se sentem mais seguras quando sabem o que esperam. Garanta que estejam descansadas e alimentadas. Muitas crises são desencadeadas por cansaço ou fome. Então, ofereça também escolhas sempre que possível. Isso dá à criança uma sensação de controle e evita confrontos desnecessários. E outro ponto, esteja sempre atento aos sinais de sobrecarga emocional. Se perceber que a criança está irritada ou agitada, intervenha de forma preventiva, oferecendo uma pausa ou uma atividade mais tranquila. Então, quando procurar ajuda de um profissional?
Algumas crises emocionais podem ser mais intensas ou frequentes do que o esperado para a idade da criança. Se você percebe que as crises estão prejudicando o desenvolvimento dela, afetando a vida escolar ou social, isso depende muito, né? E não está conseguindo lidar, é importante buscar sim a ajuda de um psicólogo infantil, pois profissionais podem orientar tanto os pais quanto a própria criança a desenvolver estratégias mais eficazes de regulação emocional. Então eu vou colocar um vídeo sobre essa questão para que vocês vejam um pouquinho mais. Enquanto adultos, nós temos todo um histórico emocional que influencia as nossas ações, né? Com a criança não é assim. Se a criança está tendo um comportamento ruim, esse comportamento ruim está diretamente ligado ao meio em que ela está vivendo, à situação que ela está passando. Birra não existe. Não existe por quê? Porque birra é um rótulo que nós damos ao comportamento da criança, quando na verdade nós deveríamos parar e pensar o que está provocando aquele desespero e aquela revolta na criança para poder de fato solucionar. Porque quando a gente rotula e chama de birra, a gente dá uma carimbada ali e diz assim, ó, isso aqui é isso aqui e vamos ignorar que com o tempo passa. Agora, quando você se põe a pensar o que está acontecendo, por que aquela criança está agindo daquela maneira, você tem um olhar além e você consegue enxergar além daquela superfície ali. Você consegue enxergar as razões para aquilo estar acontecendo. E a verdade é que existem 3 principais coisas que provocam as crises emocionais. Então, lidar com essas crises emocionais infantis exige paciência, mas é uma oportunidade valiosa para ajudar a criança a crescer emocionalmente saudável. Cada episódio, quando acolhido e guiado com empatia, fortalece a ligação entre adulto e criança e ensina lições importantes sobre autoconhecimento e autocontrole e resiliência. Por isso, da próxima vez que seu filho ou filha estiver em meio a uma crise, respire fundo. Lembre-se, você está ajudando a construir a base emocional de um futuro adulto mais forte e equilibrado. Então, é sempre bom você ter um roteiro bem especificado, né, para que qualquer tipo de crise não aconteça, beleza? Bom, gente, mais um vídeo aí. Espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do canal. E não se esqueça sempre de se inscrever para receber as nossas notificações clicando no sininho. Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!